Fala, mulherada incrível! Hoje eu vou responder perguntas que me enviaram no Instagram. Eu sou Giba Alchita do canal Criação Consciência. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve. Clica no sininho para ativar a notificação e não perder nada. Deixa seu like e me segue também no Instagram, @Criação Consciência. Algumas perguntas que me enviaram no Instagram. Vamos à primeira. O que fazer quando minha filha de 2 anos chora desesperadamente por algo que não podemos dar a ela? Então vamos entender o que está acontecendo ali. Todo mundo fica triste, frustrado, bravo, com raiva quando as coisas não saem como gostaria. E isso vale para adultos, para crianças, para adolescentes, para idosos, para todos. Todo mundo tem querer. Criança tem querer. Então, ela querer alguma coisa, tá tudo bem. Mas uma frase que eu digo muito aos meus filhos é: a gente não faz tudo o que quer. A gente não faz só o que a gente quer. Todo mundo tem obrigações, todo mundo tem as suas frustrações, todo mundo tem que ter limites. Senão vira uma coisa muito perigosa, né? Então, compreender que a gente não tem que dar tudo que a criança quer. Isso é perigoso. Isso vai para um lugar em que a criança sente que ela pode tudo. E quando alguém pode tudo, ele ultrapassa os limites, muitas vezes, da empatia, ele ultrapassa os limites do convívio social, né? Então, isso não deve ser feito. Você não deve dar tudo que a criança quer por culpa ou por qualquer outro motivo. Por outro lado, tem o outro extremo, que a criança não pode nada. E o que ela quer ainda é menosprezado. Ai, que besteira, vai querer isso. Ai, que bobagem, engole esse choro aí, cala a boca. Isso não. Você pode sim acolher a criança, acolher a emoção dela. Então, quando ela estiver chorando, falar, ajudar ela. Eu vejo que você está muito frustrada. Eu vejo que você está com raiva. Eu vejo que você está triste. Você queria muito aquele balão, não é? Você queria muito brincar com o urso da sua priminha. Você queria brincar com o celular da sua avó e eu não deixei. Exemplos. Eu entendo. Eu vejo você. Você quer um abraço? Eu tô aqui com você. Quando a criança é um pouquinho mais velha, você ainda pode perguntar: como eu posso te ajudar? E isso não significa ceder. A criança não precisa receber aquilo que ela quer. Acolher não é ceder. E lembre-se, todo mundo tem querer. Pergunta de número 2 que eu vou responder aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu sofro com minhas atitudes impensadas. Tenho uma filha de 6 anos e sou casada, mas meu marido não contribui tanto na educação dela. E por isso eu acabo explodindo, ficando nervosa. O que eu posso fazer? Então vamos entender que uma pessoa estressada, exausta, cansada, vai ser muito difícil dela ter equilíbrio para conseguir responder da maneira adequada. Ainda mais que uma pessoa estressada, se não for o padrão de resposta dela, esse padrão mais respeitoso, aprender um padrão novo no estresse não é uma coisa que acontece. Quando o nosso corpo está cheio de adrenalina, a gente está em modo de sobrevivência. A gente não está em modo de vamos aprender algo diferente. Então, é importante que antes de você explodir, você construa o seu repertório. Então, primeiro ponto. O segundo ponto essencial é: tenha paciência com você. Estamos todos aprendendo. Estamos todos neste movimento humano. É muito triste, muito complicado quando a gente se depara com um monte de mãe que fala que já sabe tudo, porque fizeram assim desde sempre. Se tivesse tudo bem, se tivesse todo mundo são, todo mundo mentalmente saudável, eu diria que ok, que bom que todo mundo já aprendeu. Mas é uma grande mentira. Tem uma porção de gente adoecida, tem uma porção de gente com feridas emocionais graves, então tá todo mundo sem saber ainda. Estamos todos em processo de aprendizado. E a gente aprende um negócio e de repente aparece um outro desafio. Então esse aprendizado realmente é constante. O terceiro ponto essencial é pedir apoio desse parceiro que não está sendo nada parceiro, não está sendo companheiro. Então, eu vou deixar aqui o link do vídeo da comunicação não violenta, que é voltado para crianças, mas você pode utilizar como seu parceiro, no seguinte sentido: comunicar a ele de maneira que realmente seja efetiva a comunicação, como você está se sentindo e o que você quer. Entretanto, a comunicação não violenta ela tem limitações. Se o outro não estiver nem aí para o que você está sentindo, ele não vai mudar.
Se o outro não estiver disposto a te ouvir, ele não vai mudar. E talvez ele nem te escute, ele vai achar que é uma grande bobagem. Então, existem limitações para a comunicação não violenta também. Então, de maneira geral, eu digo o seguinte: se acolhe. Quando você sentir que você vai explodir ou que você está muito nervosa, cansada, se não houver nenhuma situação de perigo iminente que precisa da sua atitude agora, se afasta. Passa uma água no rosto, dá uma pausa, aumenta o gap entre o estímulo e a ação. Esse gap que permite que a gente raciocine sobre causas, consequências, escolhas, é a base da inteligência emocional. É dar um tempo para sair do modo de sobrevivência de uma estrutura que fica aqui, entre as orelhas, sabe? Chamado amígdala, que é o modo, nossa, eu preciso agir agora. Por quê? Porque minha vida está em risco. E vem para essa região aqui, que é a região do córtex pré-frontal, que é onde eu raciocino, eu penso, eu escolho, eu consigo olhar na frente quais serão as consequências desses meus atos. Então, dar um tempo para sair do modo de sobrevivência e vir para uma questão mais racional, mesmo sobre questões emocionais. Então, a gente pode sim lidar melhor com esses estímulos estressores, desde que realmente eu não precise agir imediatamente. Tem alguém com uma faca, tá pegando fogo em algum lugar, vai ser atropelado, tem um cachorro vindo, tudo isso é modo de sobrevivência real. Agora, simplesmente uma criança que às vezes está falando que não quer jantar, na hora que você está cansada e que parece que sua vida depende daquilo, dá uma pausa. Você não precisa enfiar a colher na boca da criança com força. Dá uma pausa. Terceira pergunta, deixa eu ler aqui. Fui a criança espancada quase a infância toda. Como não repetir esse padrão? Então, como não repetir? Isso é bem complicado e é importante que a gente invista nesse auto-olhar. Então, é muito mergulho interior, busca de autoconhecimento, terapia, olhar para a própria história com carinho, se acolher e buscar um processo de cura. Então, tem cursos muitas vezes que te ajudam a olhar para a sua própria história, a compreender onde dói, por que dói, compreender melhor os gatilhos emocionais, né? Eu fiz um vídeo também sobre gatilhos emocionais, tá aqui. É importante então que você olhe para si como um ser humano em construção e que está ferido. Além disso, estudar de verdade para construir um repertório de ação. Então não adianta você, na hora do vucu-vucu ali da criança gritando, você achar que você vai ter uma ideia brilhante e vai romper seu padrão. Não vai. Você vai repetir o que fizeram com você ou o que você está habituado a fazer. Então, se a criança grita e você, quando gritava, apanhava, provavelmente você vai bater. A menos que você já tenha desconstruído isso. Então, não é ali, naquele momento, que você vai tomar decisões. Você vai decidir antes. Então, você vai fazer mesmo um estudozinho. Se a criança fizer tal coisa, eu vou agir desta maneira. É decidir antes. Por quê? Porque na hora do estresse, você já tem aquele... eu tinha falado para mim mesma que eu vou agir assim. Utilizar da pausa também ajuda, que eu falei na resposta anterior, né? A pergunta que me fizeram. A pausa ajuda que a gente não se arrependa. Em questões que não são de sobrevivência, a gente pode parar, passar uma água no rosto, se afastar. E eu sei que é difícil. Eu também tenho dificuldade de me afastar de vez em quando. Eu também tenho dificuldade de parar de vez em quando. Por quê? Porque a gente começa a falar, a gente não para. E as nossas palavras vão fomentando a nossa raiva e vão levando para a ação. Então é importante que a gente vá se blindando para não agir no contraponto do que eu gostaria. Decida antes, estude de verdade, mergulhe em você mesma, se acolha como um ser humano que está passando por um processo de cura de feridas graves. Eu sinto muitíssimo que você tenha passado por espancamentos, ninguém deveria passar por isso. E é muito triste ainda quando eu recebo coisas do tipo: apanhei, mas é porque eu mereci. Apanhei, mas levei surras, mas eu precisava. Não, ninguém precisava levar surras, gente. Existem outros caminhos para educar. Educação e violência precisam ser separadas. Elas precisam ser dissociadas para que a gente possa, de fato, caminhar para um mundo que tem mais autoconsciência, mais inteligência emocional. Por falar em inteligência emocional, é importante também que você busque o seu desenvolvimento da sua inteligência emocional, reconhecer como você se sente, reconhecer como a sua criança se sente.
Ajudá-la a lidar com as próprias emoções também ajuda a curar suas próprias feridas. Eu criei um material chamado Kit Caminho das Emoções para ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional das famílias e eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo para conhecer melhor. E vamos para a última pergunta que eu vou responder aqui nesse vídeo. Não aguento mais a minha filha de 8 anos não dormir sozinha e me acordar a noite toda. O que fazer? Bom, precisamos entender por que ela ainda está insistindo em dormir com você. Será que algum dia você convidou ela a dormir na própria cama? Será que ela está com medo? Sobre medo eu fiz um vídeo há algum tempo atrás, sobre medos infantis. E muitas vezes o que falta é um convite real, ela se sentir participante ali do processo de ir para o próprio quarto. Caso seja medo, será que ela está tendo pesadelos? Será que tem alguma coisa ali no quarto dela que a assusta? Será que esse sono inquieto tem alguma causa fisiológica? Então é bom às vezes investigar junto com o pediatra. É bom às vezes conversar com a criança também, dizer: filha, a mamãe precisa muito dormir. Eu fico nervosa, cansada, estressada no dia seguinte quando eu não durmo. Eu tô aqui do teu lado, eu tô no quarto do lado, mas eu preciso que você comece a dormir na sua cama. Como que a gente pode fazer para você dormir lá? Vamos deixar o seu quarto bem bonito? Vamos arrumar a sua cama da melhor maneira? Você escolhe o lençol que você quer colocar, a gente vai lá no seu guarda-roupa. Ou se você tiver com uma graninha sobrando aí, vai lá na internet, escolhe uma roupa de cama que ela goste, escolhe junto com ela. Ah, vamos decorar seu quarto? Ela pode fazer alguns desenhos e colar nas paredes. Ela pode escolher qual o bicho que vai dormir com ela. Então, pegar um bicho de pelúcia e levar junto. Então, tudo isso faz parte desse processo de migração respeitosa para o próprio quarto. Não é simplesmente, você não dorme mais aqui, vaza. Não. Ainda mais se ela já vem fazendo isso faz tempo. Mas é importante também compreender que necessidade não está sendo atendida para ela querer ficar com você a noite toda ou te acordando o tempo todo. Será que ela está precisando de atenção? Será que a gente, na hora que a gente fica trabalhando loucamente e não olha para a criança que não dá trabalho, eu falei sobre isso em outro vídeo também, será que essa criança que não dá trabalho não está precisando da gente e a gente nem está vendo? E daí ela demanda da gente à noite, que é quando dá. Quando o inconsciente vence, ela está precisando de atenção, mas ela não consegue pedir, que é outra coisa legal também, ensinar para a criança a pedir atenção quando quiser. Mamãe, eu tô querendo atenção agora. Você pode me dar atenção? Tudo isso vai te ajudar nesse processo de levá-la para o próprio quarto e muitas vezes dela parar de acordar. Falar abertamente, filha, eu te amo de todo o coração e eu preciso dormir. Então eu preciso que você passe a dormir no seu quarto. Como podemos fazer isso? Às vezes a criança já te dá todas as instruções necessárias. Essas foram algumas das muitas perguntas que eu recebi, eu não consigo responder todas, mas eu fui selecionando, achei essas daqui bastante importantes. E tem muito mais lá no Instagram também, tem muito mais aqui no YouTube. Se você quiser saber mais sobre uma criação com respeito, limites e acolhimento, tem muitos vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.